Então, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção daquela cruzadinha que a prof passou na semana anterior, tá? Antes eu vou estar compartilhando aqui com vocês o que vocês vão fazer durante essa semana. Eu vou compartilhar minha tela. Então, hoje nós vamos fazer as correções. Aí vocês vão ter o que para fazer? Vocês vão ter uma atividade avaliativa de frações, certo? E depois vocês vão ter um trabalho avaliativo, que vocês vão ter que retirar na escola, certo? Então, pessoal do sexto ano, todos devem tirar o trabalho avaliativo de frações na escola, impresso, tá? E depois vocês têm que entregar na escola também, tá bom? A prova, essa atividade avaliativa aqui, vai ser mandada pelo link, tá? Então, vocês podem estar acessando pelo celular e respondendo pelo celular. Quem faz atividade impressa, responde impresso também. Pessoal, assim, ó, eu preciso que vocês façam essa semana, tá? Eu preciso que vocês façam essa semana. De preferência, quem tá aí no laboratório, faz hoje já. Faz hoje já, aproveita. Aproveita que tá aí na escola e depois entra ali no Classroom e tenta responder, tá? Para não deixar acumular, até porque eu preciso fechar a nota de vocês. Aqui nós temos as atividades da semana passada, e nós trabalhamos com a simplificação de fração, e para você fazer a simplificação de fração, você precisa dividir pelo mesmo número consecutivas vezes, várias vezes o número, né? Ou fazer pela, a divisão, né? Ou pelo divisor comum, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Aqui temos as comparações de frações. Então, quanto maior a quantidade de vezes de partes iguais que uma figura for dividida, menor essa fração vai ser, certo? Ó, quanto mais divisões você fizer na figura original, menor será a fração. Então, dessas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, qual que é a fração menor? É 1/16. Por quê? Porque eu dividi essa fração em 16 partezinhas pequenininhas e pintei somente uma. Ó, vejam aqui que eu tenho um inteiro, um meio, eu dividi em duas partes, ó, então o denominador é a quantidade de divisões, numerador é qual foi pintada ou qual não foi pintada. Tem que prestar muita atenção quando você está lendo o enunciado. 1/3 é porque eu dividi em três partes, ó, denominador 3, três partes divididas, uma pintada. 1, 2, 3 dividi em quatro partes, 1/4 e uma pintada. Dividi 1/8, 8 partes e uma pintada. E aqui eu dividi em 16 partes e somente uma pintada, certo? Então, ó, quanto mais divisão você fizer na figura, menor será a fração. Então, ó, o símbolo menor que é essa boquinha virada aqui, ó, certo? Ó, então, ó, 1/16 é menor que 1/8. Quando a boquinha está aberta para o lado do número, é que esse número é maior. Quando é aqui a parte de trás, é menor. 1/8 é menor que 1/4. 1/4 é menor que 1/3. E 1/2 é menor que 1/inteiro, certo? Aqui vocês tinham as videoaulas para assistir.
Deixa eu diminuir aqui. E aqui vocês tinham que fazer maior, menor ou igual, certo? Então, o que que acontece? Quanto maior, né, quanto mais dividido o desenho, ou nós podemos fazer pelo seguinte também. Deixa eu achar aqui. Nós podemos fazer pela divisão, tá? E aí nós vamos colocando. Vou abrir minha calculadora aqui só um pouquinho. Ó, como a fração é uma divisão, nós podemos fazer o seguinte. Qual que é o maior e o menor? 1/8 ou 6/16? Então, eu venho aqui, 1 dividido por 8, 0,125. 6 dividido por 16, 0,375. Então, aqui, deixa eu deixar um espaço aqui. Letra A. Então, nós temos 1/8, então é 1 dividido por 8, 0,125. Vamos deixar um espaço. E 6/16, 6 dividido por 16, dá 0,375. Qual que é o maior e qual que é o menor? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Gi. Tá muito silêncio aí. Então, ó, nós temos que arrumar menor que ou maior que. Então, nós sabemos que os 6/16 ele vai ser, ó, 0,125 vai ser menor, né? Então, vamos achar aqui no símbolo. É isso que vocês tinham que fazer aqui, tá? Colocar o símbolozinho, tá? Agora vamos para a letra B. A letra B, nós temos 6/18 e 12/36. Nós podemos fazer também a comparação de fração pelas frações equivalentes, tá? Então, aqui 6/18. Só um pouquinho, gente. Eu fizer, vai sair um minutinho só.
Gi? Oi? Ah, achei que tivesse travado. Não, só um pouquinho. Eu preciso ajeitar o meu filho aqui, só um minutinho. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá, então é o seguinte. Então vocês precisavam fazer o quê? Só colocar se era maior ou igual. Então nós podemos fazer a divisão aqui, ó, tá? Como a fração é uma divisão, nós podemos fazer a divisão. 6 dividido por 18 vai dar 0,333. Infinito. Agora, 12 dividido por 36. Essa é a forma mais fácil, tá? 0,33. Isso aqui é maior ou igual? Ou menor, maior ou igual? São iguais, né? Embora são números diferentes, então eu posso colocar um sinalzinho de igual, certo? A letra C, 3 sextos. Fração é divisão, então vamos comparar. 3 dividido por 6 dá 0,5. E 4 dividido por 9 4 dividido por 9 vai dar 0,444. Então, qual que é o maior e qual que é o menor? O maior vai ser o 0,5. Aí eu vou vir aqui. E vou colocar. Letra D. 1 dividido por 100. Oi, meu amor. 1 dividido por 100. 0,01. E 1 dividido por 1000. Opa. 0,001. Então, qual que é o maior? O maior é o que tem menos zeros, né? Então, aqui... A letra D... Opa, letra E... 5 vinteavos. 5 dividido por 20 dá 0,25. E 6 dividido por 16, 0,375. Então, eu tenho 6,16 maior, né? Ó, porque 0,37, né? É maior que 0,25. Então, vai ser esse sinalzinho aqui, ó. A letra F, 3 quintos. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E 1 dividido por 10... Oi, amor. Vai dar 0,1. Qual que é o maior? O maior vai ser 0,6, né? Então, vamos colocar o símbolo do maior. Lembra que a prof falou assim, que quanto mais dividida a fração, menor ela ficava? Então, ó, 3 quintos, ó, foi dividido em 5 vezes. E aqui foi dividido em 10 vezes. Podem perceber que na divisão também fica menor, ó, tá vendo? Ó, quanto mais dividido, menor. Então, ó, 0,1 é menor que 0,6.
Letra G, 1 dividido por 9. 1 dividido por 9 dá 0, vamos continuar o 11 ali, né? E 1 dividido por 10, 0,1. Qual que é o menor? Ó, vejam que aqui foi dividido em 10 partes, né? E aqui em 9. Então, quanto mais dividido, menor. Então, quer dizer que nós temos que colocar a boquinha aberta para o lado do 0,011. E a última, 7 dividido por 7 vai dar 1, nem vou fazer esse cálculo aqui. E 2 dividido por 3. 2 dividido por 3, 0,66. Obviamente que o 1 inteiro vai ser maior, né? Então, nós vamos colocar aqui. Olha, gente, desculpem, mas o filho acordou agora. Eu que lute aqui. Tá, vamos pro próximo. Agora vamos para as frações, tá? Para as cruzadinhas. Então, aqui vocês tinham que colocar o nome dado ao conjunto dos números fracionários, certo? Então, como que é o nome desse conjunto dos números fracionários? É números reais, números racionais? Como que é o nome desse conjunto? Alguém me ajuda? Alguém fez? Em sexto ano. Então, vamos lá. O conjunto dos números fracionários se chama... Ó, eu vou colocar aqui embaixo porque é uma imagem. A prof não consegue escrever aqui, tá? Mas eu vou escrevendo aqui, daí vocês vão corrigindo. Números racionais. Então, o nome do conjunto dos números que nós trabalhamos frações se chama racionais. Número 2, como que é a leitura dessa fração aqui? Vocês têm que colocar aqui, ó. Então, a leitura da fração é 3. Opa. 3 quintos. Não foi o acento aqui, mas aqui tem o acento, tá? 3 quintos. Número 3. Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas como? São chamadas de frações equivalentes, certo? Então, as frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de equivalentes. Número 5, ó, daí essa número 3 vocês têm que colocar aqui, ó, equivalentes, tá? Número 4, como que é o nome dado ao número abaixo do traço? Nós chamamos ele de denominador, certo? Número 5, como é dado o nome dado ao número acima do traço da fração? Ele é o numerador. Fração que não pode ser simplificada. Quando eu vou simplificar uma fração, aqui em cima, ó. Quando eu quero simplificar uma fração, eu vou dividindo várias vezes. Quando eu chego no máximo dela, que eu não consigo mais dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, elas são chamadas de irredutíveis. Olha aqui onde é que está a respostinha, ó. As frações que não podem ser simplificadas são chamadas de frações irredutíveis. Irredutíveis, certo? 2 números separados por um traço horizontal. Essa é moleza, né? Se chama fração. E a número 8, para tornar uma fração irredutível,
O que nós devemos fazer? Lembra que a prof mostrou aqui em cima? O que nós devemos fazer para tornar ela irredutível? Ó, para encontrarmos a forma irredutível, basta simplificarmos. Então, a nossa resposta da número 8 vai ser a simplificação. Tá? A mate caiu. O mate caiu. E aí, essa é a correção. Deixa eu ver aqui o que nós temos. A número 4, no campeonato de basquete organizado pela Secretaria de Esportes, o time campeão contava com os jogadores. Cada jogador receberá uma fração para colocar na camiseta. A fração maior fica para o menino mais alto, que é o Guilherme, certo? E a fração menor para o mais baixo, que nesse caso é o Fernando. Coloque as frações em ordem crescente e descubra a quem pertence. Então, nós vamos colocar aqui, letra A. Nós temos que colocar as frações em ordem crescente, né? Do maior para o menor. Então, qual que é a fração maior? Fração maior é aquela onde é menos divisão, né? Que nós dividimos menos, certo? Então, qual dessas frações que nós vamos colocar por primeiro? Qual que tem o denominador menor? Em sexto ano. A prof inverteu aqui, não é ordem... a crescente, a ordem crescente, desculpem, é do menor para o maior, tá? A ordem crescente começa dos pequenininhos e vai indo aumentando. Então, a fração menor vai ser a 7/15, né? Que é a mais dividida, né? Então, 7/15. A fração menor. Depois, nós temos a fração 5/6. Deixa eu ir copiando aqui para ir mais rápido. Então, a ordem crescente é do menor para o maior. 5/6, 3/5. Depois, dois terços. E por fim, a maior vai ser 1/2. Certo? Então, nós arrumamos na ordem crescente. A ordem crescente do menor para o maior, tá? Agora, na letra B. No campeonato, o time de basquete do Barueri ganhou 5/8 dos jogos que disputou e o time da cidade de 5 Passos ganhou 2/8 do mesmo total de jogos. Qual das cidades obteve melhor classificação nesse campeonato? Então, vamos colocar aqui. 5/8. E
2/8. Ô, mãe. Oi. Eu vendo que a mãe vai... A minha posição. Uhum. Então, aqui, ó. Qual das cidades obteve melhor classificação nesse campeonato? Então, quer dizer que o time de basquete ganhou 5/8 dos jogos que disputou. Então, quer dizer que dos 8 jogos, ele ganhou 5. E o time da cidade de 5 Passos ganhou 2. Dos 8, ganhou 2. No mesmo total de jogos. Então, quer dizer que foram 8 jogos. Barueri fez 5, ganhou 5, né? E o 5 Passos ganhou 2. Qual das cidades obteve melhor classificação nesse campeonato? Foi Barueri, né? Barueri, por quê? Porque dos 8, ele ganhou 5. E 5 Passos dos 8, ganhou somente 2. Certo? Então, pessoal, é o seguinte. Desculpem pelos imprevistos, tá? A nossa aula de hoje era isso, era a correção. Eu vou mandar para vocês lá no grupo o gabarito da correção, certo? E aí vou mandar também o trabalho e as provas para vocês fazerem, tá? Não esquecendo que o trabalho é para retirar na escola, tá? Um beijo e obrigado pela presença.